Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de regras da casa. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Watergate da MeepleBR, né? Um jogo aí trazido pela MeepleBR. Um jogo para 2 jogadores onde conta um pouco sobre o escândalo político, né? Um fato histórico aqui do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Com o complexo de Watergate do Nixon. É um jogo de cabo de guerra, de cartas, muito legal, um duelo bem apertado para 2 pessoas. E vamos lá direto então para a preparação. A preparação é bem simples, começar colocando o tabuleiro no centro da mesa. Depois pegue todos esses marcadores vermelhos, coloque aqui do lado do tabuleiro. Esses marcadores vermelhos são os marcadores de momento. E o marcador branco é o marcador de iniciativa. Então pode colocar o branco no espaço 0 aqui na trilha de pesquisa. E um de momento também no espaço 0. Depois você vai pegar esses 7 marcadores de foto e também colocar do lado do tabuleiro. Pode até separar por cor para ficar mais fácil aqui a visualização. E todas as outras fichas, que são essas daqui de evidência, elas vão para o saquinho preto. Agora nós temos que dividir os papéis. Um dos jogadores vai jogar como editor, né, de um jornal, tentando provar a ligação aqui do Nixon com o escândalo. Enquanto o outro jogador vai jogar, né, pela administração do escritório do Nixon, tentando esconder as evidências. O jogo recomenda que o Nixon ele jogue de ponta cabeça para o tabuleiro, né, e o editor nessa visualização aqui. Aí você vai pegar esta carta de iniciativa e apontar a iniciativa para quem está jogando de editor. O editor vai colocar esta carta aqui na sua frente e o Nixon essa outra carta na sua frente também. Depois nós podemos pegar essa carta aqui ao final de cada rodada e colocar aqui do lado como um lembrete, que é algo que a gente tem que fazer a preparação para sempre que acaba uma rodada. Depois separe os baralhos dos jogadores. O Nixon recebe todas essas cartas que tem com potencial atrás. Ele vai embaralhar, colocar na sua frente. E o editor vai fazer a mesma coisa com essas outras cartas aqui que tem um jornal atrás falando da renúncia de Nixon. E também colocar na sua frente. Essa é a preparação do jogo. Nós já podemos começar agora a jogar Watergate. A primeira coisa que nós vamos fazer, cada jogador vai comprar suas cartas. E o jogador que tem iniciativa compra 5 cartas. Neste caso, o jogador que estiver jogando com o editor na primeira rodada vai ter 5 cartas. E quem estiver jogando com o Nixon vai comprar apenas 4 cartas. Agora, como preparação para a primeira rodada, o jogador que estiver jogando com o Nixon vai pegar 3 marcadores de evidência no saquinho preto. E sem mostrar ao editor, ele vai olhar as cores desses marcadores e colocar todos virados para baixo no espaço 0 na trilha de pesquisa, que é esse espaçozinho aqui. E aí nós podemos começando pelo editor. No seu turno é bem simples, você só tem que jogar uma carta, né, e fazer o seu efeito. Depois você vai passar para o próximo jogador, que também vai jogar uma carta, né, e assim o jogo vai decorrendo até que os 2 jogadores estejam sem nenhuma carta na mão. Este é o fim da rodada. Agora eu vou explicar como funcionam as cartas, né, as suas estruturas e o que você pode fazer com elas. Todas as cartas do jogo, elas têm 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo. Ao jogar uma carta, você deve sempre escolher qual parte você vai fazer, se é a parte de cima ou a parte de baixo. A parte de cima você vai poder mover um marcador de evidência ou um desses 2 marcadores de momento ou iniciativa para seu lado, a quantidade de espaço que estiver indicado na carta. Neste caso aqui, 3. Mas note que o jogador ele só pode mover um marcador de evidência que seja amarelo. Nesse caso, se o editor escolher mover, né, um marcador de evidência amarelo, ele deve perguntar para o Nixon se possui algum marcador de evidência amarelo aqui virado para baixo. Então o Nixon pode olhar e confirmar se tem um amarelo ou não. Se tiver mais de um, o Nixon escolhe qual deles vai ser movido. Só para ilustrar nesse exemplo aqui, nós temos um azul e outros 2 que possuem 2 cores. Eles estão tanto azul quanto amarelo. Então temos 2 marcadores amarelos aqui. O Nixon então vai escolher um deles e o editor vai mover 3 espaços aquele marcador na sua direção. Sempre que o marcador sair do espaço 0, né, que ele andar, ele é revelado e virado para cima. Lembrando também que o jogador pode escolher mover o de iniciativa ou de momento também para o seu lado, usando a parte de cima da carta. Todas as cartas do jogo vão ter essa estrutura. Na parte de cima, onde você pode mover os marcadores de evidência, ou de momento e de iniciativa.
Neste exemplo aqui você pode mover qualquer um marcador de evidência, qualquer uma das cores, né? Ele é tipo um coringa para você mover aqui os marcadores de evidências para o seu lado. Como eu falei no começo, esse jogo ele é um cabo de guerra, né? Então você está sempre tentando puxar esses marcadores para o seu lado. Ou também você pode escolher usar a parte de baixo da carta, né? E todas as cartas vão estar descrito o efeito delas. E é bem intuitivo e bem fácil de entender, né, o que você pode fazer. Todas as cartas que têm a palavra evento, ao ser usada da parte de baixo, né, ou seja, o seu evento, elas são removidas do jogo. Ou seja, elas não vão para a sua pilha de descarte, elas saem do jogo. Todas as demais cartas que você usar, que não forem removidas do jogo, você pode colocar do lado do seu baralho, formando assim uma pilha de descarte. E é assim que funcionam as cartas. Agora, qual que é o objetivo dos jogadores? O objetivo do editor é ligar Nixon a pelo menos 2 informantes. E o objetivo de Nixon é conseguir terminar o seu mandato, ou seja, conseguindo 5 marcadores de momento, completando aqui esses espaços aqui. E como nós fazemos isso, eu vou explicar agora durante o jogo. Toda rodada nós vamos estar disputando para ganhar pelo menos 3 evidências, ou um marcador de iniciativa, que significa quem vai ter a iniciativa na próxima rodada, e começar a rodada e jogar com 5 cartas, e também vamos estar disputando por um marcador de momento. Ao conquistar um marcador de momento, você vai colocar no número mais baixo aqui dentro da sua carta. No caso, o editor colocaria aqui, né, e o Nixon aqui. Sempre que um desses marcadores atingir o espaço de número 5 na trilha de pesquisa de um dos lados, você pega imediatamente aquele marcador. Então, no caso aqui do vermelho atingiu o número 5, imediatamente durante a rodada eu já pego e eu já posso colocar em cima da minha cartinha aqui. Quando o editor ganha um marcador de evidência, ele deve colocar no quadro de evidências, né, mas respeitando a sua cor. Neste caso aqui ele pegou um amarelo e um azul, então ele tem 2 opções, ele pode encaixar em qualquer lugar, amarelo ou azul. Vamos supor que o jogador escolhe colocar nesse espaço aqui. Sempre que o Nixon ganha um marcador de evidência, ele vai colocar virado para baixo, bloqueando assim então o caminho do editor para conseguir fazer uma ligação com os informantes. Para o editor conseguir ligar Nixon ao informante, ele precisa de fichas de evidência que formem um caminho de Nixon até um dos informantes. Mas esse informante também precisa ter a sua foto colocada no tabuleiro. E como nós fazemos isso? Tanto o Nixon quanto o editor possuem uma carta de cada uma dessas pessoas aqui. E sempre que você escolher usar a carta dessa pessoa como evento, você vai recrutar aquela pessoa. Neste caso aqui, se o editor usar essa carta como evento, ele vai recrutar a Martha Mitchell. Note que essa carta ela tem um requisito para você poder usar o evento. E o requisito é que a foto da Martha esteja disponível aqui nessas fotos aqui do lado do tabuleiro, no estoque de informantes em potencial. Nesse caso, se o editor usar essa carta, ele pode pegar a foto e colocar ela aqui no tabuleiro. Nesse caso aqui, ele já ligou um informante, né, a Nixon. Ele precisaria ligar só mais um para ganhar o jogo. Se Nixon usar a carta para colocar a foto no tabuleiro, ele vai colocar a foto virada, riscada, descartando aquela pessoa como um possível informante. E assim nós vamos jogando, como eu falei, até ficar sem cartas na mão e acabar a rodada. Quando acaba a rodada, nós temos alguns passos a seguir. Lembrando que temos essa carta aqui, que indica os passos que nós temos que fazer ao final de cada rodada. A primeira coisa é pegar todos os marcadores de evidência que ficaram no 0 e devolver para o saquinho de evidências. Ninguém conquistou aquela evidência nessa rodada. A segunda coisa é entregar o marcador de iniciativa para o jogador que estiver com ele mais próximo, né, de você. Nesse caso, Nixon está com 2 do seu lado, então o marcador de iniciativa está mais próximo de Nixon. Então Nixon pega o marcador de iniciativa e esta carta vira. Isso significa que Nixon vai começar a próxima rodada e ele vai jogar com 5 cartas e o editor com 4 cartas. Se o marcador de iniciativa estiver no 0, a iniciativa é trocada naquela rodada. Então se estivesse com o Nixon, vai para o editor, se estiver com o editor, vai para o Nixon. Depois o terceiro passo é pegar o marcador de momento, né, e quem estiver com ele mais próximo vai pegar e colocar em cima da sua carta, né, aqui. No caso do marcador de momento estar no 0, ele simplesmente volta aqui para o estoque e ninguém conquista ele nessa rodada. Lembrando que se um desses marcadores chegarem no número 5 durante a rodada, esse passo não precisa ser executado no final da rodada, porque é feito sempre imediatamente quando atinge o espaço de número 5. O quarto passo é você pegar o marcador de iniciativa, depois de já ter virado a carta, e voltar ele para o espaço 0. Pegue então um novo marcador de momento e também coloque no espaço 0. E o quinto e último passo é entregar todos os marcadores de evidência, né, para outros jogadores que conquistaram, ou seja, que estão com eles mais para o seu lado. Neste exemplo aqui, esses 2 marcadores de evidência estão do lado do editor. Então ele vai pegar esses 2 marcadores e colocar
no tabuleiro de evidências. No caso dos dois jogadores terem evidência para ganhar, o jogador que estiver com a iniciativa nesse momento coloca primeiro os marcadores no tabuleiro. Então, neste caso, o Nixon pode colocar o marcador, depois o editor vai colocar o marcador. Note que alguns marcadores têm esse símbolo aqui, ó, de número 1 com vermelhinho. Isso significa que sempre que você colocar ele no tabuleiro, seja como editor ou como Nixon, você já move imediatamente o marcador de momento um espaço para o seu lado. Antes dos jogadores comprarem as cartas, Nixon ele vai pegar 3 novos evidências, olhar a cor e colocar no espaço 0. Isso será feito todo início de rodada. E aí depois os jogadores vão comprar suas cartas e se iniciam uma nova rodada. Existem algumas cartas que têm a palavra reação escrito nela. Isso significa que quando um jogador jogar uma carta, você pode jogar ela e reagir, com seu efeito. Nesse caso, eu poderia reagir à ação de um conspirador de Nixon. Isso significa que o jogador que está jogando com Nixon teria que ter jogado um conspirador e ter escolhido usar o seu efeito embaixo, tá? Não a parte de cima. Então eu poderia reagir e bloquear então a ação do jogador, e aí acontece o efeito que estiver escrito na carta. Todas as cartas são bem intuitivas e dá para entender muito fácil o que você tem que fazer. Basta você se lembrar do nome dos marcadores, de momento, iniciativa e os de evidência. Note que a carta do editor possui alguns efeitos quando você coloca o marcador de momento. Quando você coloca um marcador de momento no 1 e no 2, nada acontece. Mas no 3, no 4 e no 5, você ganha um efeito para ser executado na hora. Então assim que você colocar esse marcador no 3, faça imediatamente o efeito do 3. A mesma coisa para o 4 e para o 5. Já o Nixon não tem nenhum efeito, mas quando ele conseguir os 5 marcadores, quando ele botar o 5º marcador, ele imediatamente ganha o jogo. Num caso raro do editor ter pego 5 marcadores de momento, Nixon 4, e acabar a rodada, e o editor ainda não ter ganho, e não ter um novo marcador de momento para colocar naquela rodada, Nixon ele ganha o jogo também. E é assim que se joga Watergate. Bem simples, bem facinho de jogar, bem disputado, é um duelo muito interessante. Essa trilha de pesquisa aqui no cabo de força, ela é muito legal. Os efeitos da carta são muito legais. Ambos os jogadores têm efeitos fortes, então dá uma boa equilibrada ali, tanto se você jogar como editor ou com Nixon. É um jogo bem legal de jogar. Uma coisa muito legal é que no manual tem todo o contexto histórico aqui, de tudo que aconteceu e dados históricos sobre as pessoas do jogo. É muito legal. Além disso, todas as cartas possuem frases, que não tem efeito nenhum durante o jogo, mas frases que aquela pessoa falou ou que adicionam mais no contexto histórico ali. E se vocês gostaram, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, considere se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos, inclusive a gameplay desse jogo que deve sair em breve. Nos sigam também lá no Instagram, @casaldosjogos. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! O quarto passo... Eita! Alô, alô, alô.